Você já sentou no lugar errado e encontrou exatamente quem precisava? Felipe Silveira cometeu esse erro numa noite chuvosa em São Paulo. Mesa 12 ou mesa 7. O engano de um garçom mudou 2 vidas para sempre. Ela era uma herdeira escondendo sua identidade. Ele, um mecânico viúvo que mal conseguia pagar as contas. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, o mundo parou. Esta é uma história sobre acreditar que o amor não vê cadeiras de rodas, não calcula contas bancárias e não pede permissão para transformar tudo. Se você acredita que os melhores encontros acontecem por acaso, inscreva-se no canal Ecos do Coração e me conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Porque as histórias mais verdadeiras são aquelas que ninguém planejou. Felipe Silveira olhou para o papel amassado na palma da mão. Mesa 12. As letras tremiam um pouco sob a luz suave do restaurante, ou talvez fossem suas mãos que tremiam. Ele respirou fundo, ajustou a gola da camisa social que cheirava a naftalina e armário fechado, e varreu o salão com os olhos. O terraço paulista era elegante demais para alguém como ele. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações domesticadas. As mesas tinham toalhas brancas que pareciam nunca ter conhecido uma mancha. Os garçons se moviam com a precisão silenciosa de bailarinos. Felipe sentiu o peso da própria inadequação como um casaco molhado. Ele estava ali por insistência do cunhado, Bruno. Depois de 2 anos sozinho, criando Maria, trabalhando até a exaustão na oficina herdada do sogro, Bruno decidiu que era hora de Felipe voltar a viver. Criou um perfil para ele, num aplicativo de encontros anônimo, sem fotos, só interesses e conversas. E de alguma forma, Felipe aceitou esse encontro. Mesa 12. Lá estava ela. A numeração dourada brilhava discreta ao lado de uma mesa próxima às janelas amplas que davam para a Avenida Paulista, iluminada pela chuva fina. E sentada ali, sozinha, estava uma mulher que fez o ar sumir dos pulmões de Felipe. Ela tinha cabelos castanhos claros que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Vestia um vestido azul pastel que contrastava lindamente com a pele clara. Suas mãos delicadas seguravam o cardápio, mas os olhos dela não estavam na comida. Estavam perdidos na janela, observando a cidade através do vidro embaçado. E ela estava em uma cadeira de rodas. Felipe hesitou apenas 1 segundo. Não por causa da cadeira, mas porque ela era linda demais, elegante demais, e ele era apenas um mecânico com graxa ainda teimosamente presente sob as unhas, apesar da escovação insistente. Ele se aproximou, o coração batendo descompassado. Mesa 12? Perguntou, sua voz soando mais rouca do que pretendia. Ela virou o rosto, e quando seus olhos encontraram os dele, Felipe sentiu algo estranho, como se o chão tivesse se inclinado levemente. Os olhos dela eram castanhos esverdeados, do tipo que muda de cor dependendo da luz. E naquele momento, sob os lustres dourados e a cidade cinza lá fora, eles brilhavam com uma mistura de surpresa e algo mais. Curiosidade, talvez solidão. É essa aqui, ela respondeu, a voz suave, mas firme. Então ela sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Você deve ser o cara do aplicativo. Felipe assentiu e puxou a cadeira, sentando-se devagar. Desculpa o atraso. Trânsito, chuva, você sabe como é. Eu sei, ela disse, fechando o cardápio. São Paulo não perdoa. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Felipe não sabia onde colocar as mãos. Elas pareciam grandes demais, ásperas demais para aquele lugar. Finalmente, ele as pousou sobre a toalha imaculada e tentou um sorriso. Então, primeira vez usando o aplicativo? Ele perguntou, buscando qualquer coisa para quebrar o gelo. Ela inclinou a cabeça, os cantos dos lábios curvando-se. Primeira vez em muito tempo que saio assim. E você? Primeira vez em tudo, Felipe admitiu, rindo baixo. Meu cunhado me inscreveu. Disse que eu precisava sair de casa antes de criar raízes no sofá. Ela riu e o som foi leve, genuíno. Família sempre acha que sabe o que é melhor pra gente. E sabe?
Às vezes, ela disse, os olhos pousando nos dele com uma intensidade inesperada. Às vezes não. O garçom apareceu como uma sombra educada, interrompendo o momento. Ele entregou os cardápios e recitou os pratos do dia com um sotaque que Felipe não conseguiu identificar. Quando ele se afastou, Felipe olhou para o cardápio e engoliu em seco. Os preços não tinham vírgulas, tinham pequenas fortunas. Você já sabe o que vai pedir? Ela perguntou, notando a expressão dele. Felipe ergueu os olhos. Sinceramente? Eu não sei nem pronunciar metade dessas coisas. Ela soltou uma risada de verdade dessa vez, jogando a cabeça um pouco para trás. Eu também não. Sempre peço o mais simples e finjo que entendo o resto. Então, não sou só eu, Felipe disse, relaxando um pouco. Isso me deixa melhor. Muito melhor, ela concordou. Então, com um brilho travesso nos olhos, acrescentou. Que tal pedirmos algo que a gente consiga comer sem precisar de um manual de instruções? Felipe sorriu. Perfeito. Quando o garçom retornou, ela pediu um risoto e Felipe seguiu o exemplo. Vinho foi oferecido, mas Felipe recusou educadamente pedindo água. Ela fez o mesmo. De alguma forma, aquilo pareceu conectá-los ainda mais. Eles começaram a conversar. Pequenas coisas primeiro. Ela contou sobre sua paixão por fotografia analógica, como adorava o som do obturador e a textura do filme. Felipe falou sobre sua filha, Maria, de 8 anos, que desenhava em todos os cadernos e insistia que ele era o melhor cozinheiro do mundo, mesmo quando queimava torradas. Você é pai? Ela perguntou, e havia algo de terno na pergunta. Sou. Pai solteiro. Viúvo, na verdade, Felipe disse, e a palavra ainda arranhava a garganta. Faz 2 anos. O rosto dela se suavizou. Sinto muito. Obrigado, ele disse simplesmente. Não havia o que adicionar. A dor não precisava de explicações. Ela não insistiu. Em vez disso, mudou o assunto gentilmente. Sua filha parece sortuda, ter um pai que se importa tanto assim. Eu que sou sortudo, Felipe corrigiu. Ela me mantém em pé. Sem Maria, acho que eu teria desmoronado. Bianca observou-o por um momento e Felipe sentiu que ela entendia. Realmente entendia. Havia algo nos olhos dela, uma profundidade que vinha de quem já conheceu o chão, quem já viu o mundo desmoronar e teve que reconstruir tijolo por tijolo. E você? Felipe perguntou, inclinando-se um pouco para a frente. O que te trouxe aqui hoje? Ela hesitou. Seus dedos brincaram com a borda do guardanapo de tecido. Cansaço, acho. Cansaço de ser vista sempre da mesma forma. Cansaço de pessoas que olham para mim e veem apenas... Ela gesticulou vagamente para a cadeira. Isso. Felipe segurou o olhar dela. Eu não vejo só isso. Não? Ela perguntou. E havia um desafio gentil na voz. Não. Eu vejo alguém que está aqui, tentando. Alguém que ri quando confessa que não sabe pronunciar metade do cardápio. Alguém com olhos que mudam de cor dependendo da luz. Ele fez uma pausa. E alguém que me deixou menos nervoso em 5 minutos do que eu estive nas últimas 2 horas. Ela piscou, surpresa. Então seus lábios se curvaram em um sorriso lento, genuíno, do tipo que ilumina o rosto inteiro. Você é bom nisso. Em quê? Em fazer alguém se sentir vista. Antes que Felipe pudesse responder, uma sombra caiu sobre a mesa. Eles ergueram os olhos ao mesmo tempo. Um homem estava parado ali, alto, vestido de forma impecável num terno cinza que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Cabelo escuro penteado para trás, relógio caro no pulso e uma expressão que estava em algum lugar entre confusão e irritação. Mesa 12? Ele perguntou, olhando diretamente para a mulher. Felipe sentiu o estômago afundar. Ela empalideceu. Sim. Esta é a mesa 12. O homem olhou para Felipe, depois de volta para ela. Você é a Bianca? Bianca. Felipe registrou o nome pela primeira vez. Sou, ela disse, a voz subitamente pequena. O homem franziu a testa. Eu sou o Tiago. Marcamos pelo aplicativo.
Sua voz tinha um tom de acusação, como se ela tivesse cometido algum tipo de trapaça. Felipe entendeu tudo de uma vez. A mesa errada. A mulher errada. Ou melhor, ele estava na mesa certa, mas ela não era para ele. E ele não era para ela. Tiago olhou para Felipe com desdém mal disfarçado. Você é amigo dela? Felipe começou a se levantar, sentindo a humilhação queimar suas bochechas. Eu acho que houve um engano. Eu vou. Espera, Bianca disse de repente, e sua mão se estendeu, quase tocando a dele sobre a mesa. Felipe congelou. Tiago deu um passo à frente, e foi então que seus olhos finalmente registraram a cadeira de rodas. Ele parou. Seu rosto mudou. A irritação se transformou em algo pior. Desgosto disfarçado de surpresa. Você está em cadeira de rodas? Ele disse. E o tom era de quem acabara de descobrir que tinha sido enganado num negócio. O restaurante pareceu silenciar. As conversas ao redor diminuíram. Algumas cabeças se viraram. Bianca enrijeceu. Seus dedos apertaram o guardanapo até os nós dos dedos ficarem brancos. Sim, ela respondeu, a voz controlada mas gelada. Eu estou. Tiago soltou uma risada curta e amarga. Isso é sério? Sem foto no perfil e você achava que eu não ia perceber? Felipe sentiu algo quente e duro subir pelo peito. Ele se levantou devagar, colocando-se entre Tiago e Bianca. Cara, acho melhor você ir embora, Felipe disse, a voz baixa mas firme. Tiago o olhou de cima a baixo. E quem é você? O namorado? Não, Felipe disse. Mas sou alguém que não vai ficar parado enquanto você ofende ela. Tiago deu um passo para trás, claramente surpreso pela reação. Olha, eu só vim para um encontro, não para isso. Então vá embora, Felipe repetiu. E havia algo de definitivo na voz que não deixava espaço para discussão. Tiago olhou para Bianca mais uma vez, balançou a cabeça com desdém e deu as costas. Suas pisadas ecoaram pelo salão enquanto ele saía, deixando um rastro de silêncio e olhares curiosos. Felipe virou-se lentamente para Bianca. Ela estava imóvel, olhos fixos na mesa, respiração irregular. Você está bem? Felipe perguntou suavemente, voltando a se sentar. Ela não respondeu imediatamente. Quando finalmente ergueu os olhos, estavam úmidos, mas não havia lágrimas. Apenas uma tristeza pesada, antiga. Eu deveria estar acostumada, ela disse baixinho. Mas nunca fica mais fácil. Felipe estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Você não merece isso. Ninguém merece. Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Você nem me conhece. Não preciso, Felipe disse. Conheço o suficiente para saber que você é melhor do que qualquer coisa que aquele idiota poderia oferecer. Bianca soltou um suspiro trêmulo, e então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Obrigada, ela sussurrou. Felipe sorriu de volta. De nada. Eles ficaram ali por um momento, o barulho do restaurante voltando lentamente ao normal. Então Bianca limpou a garganta e olhou para ele com determinação renovada. Sabe de uma coisa? Eu não quero ficar aqui. Esse lugar é pretensioso demais e a comida vai demorar uma eternidade. Ela inclinou a cabeça. Você gostaria de sair comigo? Felipe piscou surpreso. Sair? Agora? Agora. Conheço um lugar, nada chique, mas a comida é honesta e o ambiente não nos julga. Felipe sentiu um sorriso crescer no rosto. Eu adoraria. Eles se levantaram, Felipe ajudando-a discretamente quando ela pediu para pegar a bolsa. Ele deixou algumas notas na mesa para cobrir a água e o incômodo, e então seguiram para a saída juntos. A chuva tinha parado, deixando o ar fresco e as ruas brilhando sob as luzes da cidade. Bianca manobrou a cadeira de rodas com facilidade, e Felipe caminhou ao lado dela, as mãos nos bolsos, sentindo algo estranho e bom florescer no peito. Para onde vamos? Ele perguntou. Tem um food truck a uns 2 quarteirões daqui. Melhor coxinha de São Paulo. Felipe riu. Coxinha? Sério? Muito sério, ela disse,
olhando para ele com um brilho divertido nos olhos. E cachorro quente, e pastel de queijo. Agora você está falando a minha língua. Eles seguiram pela calçada lado a lado. A cidade zumbia ao redor deles, mas por algum motivo, tudo parecia mais silencioso, mais íntimo, como se o mundo tivesse diminuído até sobrar apenas os dois. Quando chegaram ao food truck, uma barraca colorida iluminada por lâmpadas penduradas e com cheiro de fritura no ar, Felipe sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não num restaurante caro com cardápios impossíveis, mas ali, numa calçada de São Paulo, com uma mulher que ele mal conhecia, mas que já parecia importante. Eles pediram coxinhas e refrigerante. Sentaram-se num banco próximo sob uma árvore que ainda pingava gotas de chuva. Bianca mordeu sua coxinha e fechou os olhos, saboreando. Melhor que qualquer risoto, ela declarou. Felipe mordeu a sua e concordou. Definitivamente. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Então Bianca olhou para ele, a expressão mais suave agora. Você sabe que estava na mesa errada, né? Felipe parou de mastigar. O quê? A mesa. Você procurava a mesa 12, mas a numeração do restaurante mudou depois da reforma. A mesa 12 antiga virou mesa 7. Você estava na mesa certa pelo número novo, mas na mesa errada pelo aplicativo. Felipe arregalou os olhos. Então eu realmente sentei no lugar errado? Totalmente errado, ela confirmou, mas estava sorrindo. Ele começou a rir, uma risada genuína que saiu do fundo do peito. Eu sou um idiota. Não, Bianca disse, rindo junto. Você foi um erro perfeito. Felipe olhou para ela e algo mudou. A risada morreu lentamente, deixando apenas o calor, a conexão, o reconhecimento silencioso de que aquele erro tinha sido, de alguma forma, a coisa mais certa que tinha acontecido em muito tempo. Posso te perguntar uma coisa? Felipe disse, a voz mais séria agora. Pode. Por que você me pediu para ficar, no restaurante, quando percebeu que eu não era o cara certo? Bianca olhou para as próprias mãos, os dedos ainda segurando a coxinha pela metade. Porque pela primeira vez em 4 anos, alguém me olhou nos olhos antes de olhar para a cadeira. E eu não queria que isso acabasse. Felipe sentiu o coração apertar. Ele estendeu a mão e, devagar, tocou os dedos dela. Ela não se afastou. Eu também não, ele disse simplesmente. Eles ficaram assim, dedos entrelaçados sobre o banco, sob a árvore molhada, com o barulho da cidade ao redor e o gosto de coxinha ainda na boca. 2 estranhos que se encontraram na mesa errada e descobriram que talvez, só talvez, estivessem exatamente onde precisavam estar. Quando finalmente se levantaram para ir embora, já era tarde. Felipe ofereceu levá-la até o carro, mas Bianca disse que tinha motorista esperando. Motorista? Felipe perguntou surpreso. Ela deu um sorriso enigmático. É complicado. Tudo bem, complicado eu entendo. Eles trocaram números ali mesmo, digitando nas telas dos celulares sob a luz fraca do poste. Quando terminaram, ficaram parados, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a ir embora. Eu me diverti hoje, Bianca disse. Apesar de tudo. Eu também, Felipe respondeu. Mais do que imaginei. A gente se vê de novo? Eu adoraria. Ela sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, sem reservas, sem tristeza escondida. Então até breve, Felipe Silveira. Até breve, Bianca. Ela se virou e seguiu pela calçada, as rodas da cadeira girando com suavidade sobre o concreto molhado. Felipe ficou parado, observando até ela desaparecer na esquina, entrar num carro preto e luxuoso que definitivamente não combinava com o food truck de coxinha. Ele ficou ali por mais 1 minuto, as mãos nos bolsos, um sorriso bobo no rosto. Então pegou o celular e olhou para o número dela salvo nos contatos. Bianca. Ele não sabia o sobrenome, não sabia de onde ela vinha, o que fazia, por que tinha um motorista esperando. Mas sabia que queria descobrir. Sabia que pela primeira vez desde que sua esposa tinha partido, ele sentia algo além de dor e cansaço.
sentia esperança. E enquanto caminhava de volta para o carro, Felipe Silveira não conseguia parar de sorrir, porque às vezes o erro mais bonito é aquele que a gente nunca quer corrigir. Os dias seguintes se desdobraram como páginas de um livro que Felipe não sabia que estava esperando para ler. Mensagens de texto se transformaram em ligações. Ligações se transformaram em encontros. E encontros se transformaram em algo que ele não conseguia mais nomear, mas que aquecia o peito sempre que pensava nela. Na primeira semana, encontraram-se 3 vezes, todas por acaso, ou pelo menos era o que fingiam. Na segunda-feira, Felipe estava tomando café no armazém do bairro, uma cafeteria pequena perto da oficina, quando Bianca apareceu na porta. Ela olhou ao redor como se procurasse alguém, e quando seus olhos encontraram os dele, fingiu surpresa. "Felipe, que coincidência!" Ele sorriu por trás da xícara. "Enorme coincidência. Você vem aqui sempre?" "Todos os dias", ele admitiu. "E você?" Ela empurrou a cadeira até a mesa dele, os olhos brilhando com diversão mal disfarçada. "Primeira vez. Mas acho que vou passar a vir mais." Eles dividiram um pão de queijo e conversaram sobre coisas pequenas, importantes. Ela contou sobre um projeto de fotografia que estava retomando. Ele falou sobre como Maria tinha começado a desenhar retratos da mãe de memória, e como isso doía e curava ao mesmo tempo. "Você é um bom pai", Bianca disse, e não era um elogio vazio. Era uma observação, feita com cuidado, como quem reconhece algo valioso. "Eu tento", Felipe respondeu. Na quarta-feira foi na livraria do shopping Frei Caneca. Felipe estava procurando um livro de atividades para Maria quando viu Bianca na sessão de fotografia, folheando um livro grande sobre Sebastião Salgado. "A gente precisa parar de se encontrar assim", ele brincou, aproximando-se. Ela ergueu os olhos, e o sorriso que abriu foi como o sol atravessando nuvens. "Ou podemos simplesmente parar de fingir que é coincidência. Prefiro a segunda opção." Eles sentaram no café da livraria por 2 horas. Bianca mostrou suas fotos no celular, imagens em preto e branco de São Paulo vista de ângulos impossíveis, sempre do nível dos olhos dela, da cadeira. Havia uma honestidade crua naquelas imagens, uma perspectiva que Felipe nunca tinha considerado. "É assim que você vê o mundo", ele disse, não como pergunta, mas como compreensão. "É", ela respondeu. "E é bonito daqui. As pessoas só não percebem." Na sexta-feira, encontraram-se no Parque Ibirapuera. Felipe tinha levado Maria para andar de bicicleta, e quando viu Bianca sentada perto do lago, observando os patos, soube que não era mais coincidência. Era escolha. Dos dois. "Oi", ele disse, empurrando a bicicleta de Maria. Bianca se virou, e dessa vez não fingiu surpresa. "Oi." Maria, curiosa e destemida como sempre, parou na frente de Bianca e inclinou a cabeça para o lado. "Você é bonita. É a namorada do meu pai?" "Maria!" Felipe sentiu o rosto esquentar. Mas Bianca riu, uma risada limpa e genuína. "Obrigada." "E não, eu sou amiga dele. Meu nome é Bianca." "Eu sou Maria. Tenho 8 anos e sei desenhar cavalos." "Cavalos? Sério? Eu adoraria ver." Maria não precisou de mais incentivo. Ela tirou o caderno de desenho da mochila pequena e começou a mostrar suas criações. Bianca observou cada desenho com atenção verdadeira, fazendo perguntas, elogiando detalhes que a maioria dos adultos ignoraria. Felipe ficou ali, observando as duas, e sentiu algo se ajustar dentro dele. Maria não falava com estranhos facilmente, não desde que a mãe tinha partido. Mas ali estava ela, rindo, mostrando seus desenhos, completamente à vontade. E Bianca não estava forçando, não estava se esforçando demais. Ela simplesmente estava sendo ela mesma, ouvindo, conectando. Quando Maria pediu para voltar a andar de bicicleta, Felipe sentou-se no banco ao lado de Bianca. "Ela gostou de você", ele disse. "Eu gostei dela", Bianca respondeu. "Ela tem os seus olhos." Felipe olhou para a filha, pedalando em círculos no gramado. "Ela tem o sorriso da mãe." Bianca não disse nada por um momento. Então, suavemente: "Você ainda a ama?"
Felipe virou-se para ela, surpreso pela pergunta direta. Mas havia algo nos olhos de Bianca que pedia honestidade, não gentileza. Sempre vou amar, ele disse. Mas não do jeito que te impede de seguir em frente. É mais como... Ela faz parte de quem eu sou, da minha história, mas não é o meu presente. Bianca assentiu devagar. Eu entendo. Mais do que você imagina. Havia algo na voz dela, uma sombra que Felipe reconheceu, mas não compreendeu completamente. Ele queria perguntar, mas Maria voltou correndo, suada e radiante, e o momento se perdeu. Quando estavam indo embora, Maria se virou e acenou para Bianca. Tchau, Bianca. Você pode vir na minha casa um dia? Bianca acenou de volta. Eu adoraria. Felipe olhou para ela, uma pergunta silenciosa no olhar. Se você quiser, Bianca acrescentou mais baixo, só para ele. Eu quero, Felipe disse. E ele realmente queria. No sábado seguinte, Bianca foi até a casa de Felipe. Era uma casa simples no bairro da Vila Mariana, 2 quadras da oficina. A pintura estava descascando em alguns lugares e o portão rangia ao abrir, mas era limpa, acolhedora, cheia de desenhos de Maria colados na geladeira e cheiro de café fresco. Bianca olhou ao redor com interesse genuíno, não com o julgamento que Felipe temia. Maria a guiou pela casa como uma anfitriã orgulhosa, mostrando seu quarto, seus brinquedos, o jardim minúsculo nos fundos onde Felipe tinha plantado tomates que nunca cresciam direito. Seu pai planta tomates? Bianca perguntou divertida. Ele tenta, Maria disse, séria, mas eles sempre ficam tristes. Felipe riu constrangido. É mais difícil do que parece. Tudo é, Bianca disse, e havia algo de terno na observação. Eles almoçaram juntos. Felipe fez macarrão à bolonhesa, nada sofisticado, mas Maria declarou o melhor do mundo. Bianca concordou, e Felipe suspeitou que ela estava sendo gentil, mas apreciou mesmo assim. Depois do almoço, Maria pediu para mostrar seus desenhos mais recentes. Ela correu para o quarto e voltou com uma pasta cheia de folhas. Bianca examinou cada uma com cuidado, fazendo comentários, sugerindo técnicas de sombreamento com uma delicadeza que mostrava que ela realmente entendia de arte. Então Maria puxou um desenho debaixo da pilha, hesitante. Esse eu fiz ontem. Felipe se inclinou para ver e sentiu o coração parar. Era um desenho de 3 pessoas. Um homem alto com cabelo escuro e sorriso gentil. Uma menina pequena com tranças. E uma mulher em cadeira de rodas, cabelo claro, sorrindo. Somos nós, Maria disse, olhando para Bianca com olhos esperançosos. Você, eu e o papai. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado, carregado de emoção. Felipe não sabia o que dizer. Bianca ficou completamente imóvel, os olhos fixos no desenho. Então ela estendeu a mão e tocou suavemente o papel. Posso ficar com ele? Maria iluminou. Pode. Eu fiz para você. Obrigada. Bianca sussurrou. É o presente mais bonito que eu já ganhei. Mais tarde, quando Maria estava assistindo televisão na sala, Felipe e Bianca saíram para o pequeno quintal. O sol da tarde caía dourado sobre a grama irregular, e o ar cheirava a terra molhada e jasmim do vizinho. Desculpa, Felipe disse. A Maria às vezes é intensa. Não se desculpe, Bianca disse segurando o desenho contra o peito. Ela é perfeita, honesta. As crianças sempre são. Felipe encostou-se na parede de tijolos, enfiando as mãos nos bolsos. Você é boa com ela, natural. Bianca sorriu, mas havia algo de melancólico nele. Eu sempre quis ter filhos, antes do acidente. Agora, não sei se isso ainda é possível. Por causa da cadeira? Por causa de tudo. A cadeira, as expectativas, o medo de que eu não seja suficiente. Felipe deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Você é mais do que suficiente, Bianca. Qualquer criança teria sorte de ter você. Ela ergueu os olhos, vulnerável de um jeito que ele ainda não tinha visto. Você realmente acredita nisso? Eu acredito em você, Felipe disse. Em quem você é,
E quem você é incrível. Bianca piscou rápido, afastando lágrimas que ameaçavam cair. Então, num impulso, ela se inclinou e puxou Felipe pela camisa, trazendo-o para mais perto. Obrigada, ela sussurrou. E Felipe, sem pensar, sem planejar, curvou-se e a beijou. Foi suave no começo, hesitante, um pedido mais do que uma exigência. Mas quando ela respondeu, os dedos dela subindo até o pescoço dele, o beijo se aprofundou. Tornou-se algo mais, algo que falava de solidão desfeita e conexão encontrada. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu deveria ter pedido licença, Felipe disse, a voz rouca. Não, Bianca respondeu, ainda segurando o rosto dele. Você não deveria. Eles ficaram assim, apoiados um no outro, o mundo reduzido àquele quintal pequeno, aquele momento perfeito. Nos dias seguintes, Felipe levou Bianca até a oficina. Era uma tarde de terça-feira, movimento fraco, e ele tinha algumas horas livres entre um serviço e outro. A oficina Silveira não era grande. 2 baias de trabalho, paredes manchadas de óleo, ferramentas penduradas em ganchos enferrujados, cheirava a graxa, borracha e café requentado. Felipe amava aquele lugar, mas ao ver pelos olhos de Bianca, sentiu uma pontada de vergonha. Ela, porém, não demonstrou nada além de curiosidade. Rolou pela oficina, examinando tudo, fazendo perguntas sobre as ferramentas, os carros, como Felipe tinha aprendido o ofício. Meu sogro me ensinou, Felipe explicou, limpando as mãos num pano. Ele tinha essa oficina por 30 anos. Quando ele ficou doente, eu assumi. Não era o que eu planejava para a vida, mas acabou sendo o que eu precisava. Por quê? Porque consertar coisas me ajudou a não me sentir tão quebrado, ele disse simplesmente. Bianca parou na frente dele, olhando para cima. Você não está quebrado, Felipe. Às vezes parece que estou. Nós todos estamos, ela disse. Mas a gente continua funcionando mesmo assim. Ele sorriu e estava prestes a responder quando o celular dela tocou. Bianca olhou para a tela e franziu a testa. Desculpa, eu preciso atender. Sem problema. Ela se afastou um pouco, atendendo em voz baixa. Felipe fingiu se concentrar numa ferramenta, mas não pôde deixar de ouvir fragmentos da conversa. Pai, eu sei. Não, eu não estava. Eu só estava saindo um pouco. Não é da sua conta. Ela desligou abruptamente, os ombros tensos. Felipe se aproximou devagar. Tudo bem? Ela forçou um sorriso. Só meu pai sendo super protetor. Ele não sabe que você está aqui? Ele não precisa saber de tudo. Felipe percebeu que havia mais na história, camadas de complicação que Bianca ainda não estava pronta para compartilhar. Ele não pressionou. Quer um café? Ele ofereceu. É ruim, mas é quente. Ela riu, relaxando um pouco. Perfeito. Eles sentaram nos banquinhos altos da oficina, bebendo café aguado de copos de plástico, e Bianca contou sobre o acidente pela primeira vez. Sua voz era calma, controlada, mas Felipe podia ouvir a dor escondida por baixo das palavras. Ela tinha 25 anos, recém-formada em Direito, voltando de uma festa de formatura numa noite chuvosa. Estava dirigindo sozinha. A estrada estava escorregadia. Ela perdeu o controle numa curva. Acordei no hospital 3 dias depois, ela disse, olhando para a xícara em vez de para ele. E minha vida tinha acabado. Ou era isso que eu achava. E agora? Ela ergueu os olhos. Agora eu acho que talvez ela só estivesse esperando para começar de verdade. Felipe sentiu o coração apertar. Bianca. Tem uma coisa que eu não contei para ninguém. Ela interrompeu, a voz mais baixa agora. Sobre aquela noite. Felipe esperou. Eu não estava voltando para casa, ela confessou. Eu estava fugindo. Fugindo? Ela assentiu devagar. Meu pai tinha arranjado um noivado, com o filho de um parceiro de negócios. Eu tinha acabado de descobrir na festa. Ele anunciou como se fosse um fato consumado, como se eu não tivesse escolha. Ela soltou uma risada amarga. Eu entrei no carro e dirigi sem pensar. Estava com raiva, assustada, desesperada. E aí,
O acidente. Felipe tocou a mão dela. Não foi sua culpa. Não foi? Porque meu pai acha que foi. Ele acha que se eu tivesse sido mais obediente, mais controlada, nada disso teria acontecido. E agora ele me controla ainda mais. Diz que é para me proteger, mas... Sua voz falhou. Às vezes eu acho que é só punição. Felipe apertou os dedos dela com firmeza. Você não merece ser punida, por nada. Bianca piscou, afastando lágrimas. Às vezes é difícil acreditar nisso. Então acredite em mim até conseguir acreditar em si mesma. Ela sorriu através das lágrimas, e Felipe a puxou para um abraço. Ela descansou a cabeça contra o peito dele, e eles ficaram assim, cercados pelo cheiro de óleo e café. Dois corações feridos encontrando consolo um no outro. Na semana seguinte, Felipe percebeu mudanças sutis. Carros estranhos estacionados na rua perto da oficina. Um homem de terno lendo jornal no café onde ele e Bianca sempre se encontravam. Olhares que duravam um segundo a mais. No início, ele ignorou. Depois começou a se preocupar. Você acha que alguém está nos seguindo? Bianca perguntou numa tarde, quando se encontraram na pracinha perto da casa de Felipe. Você percebeu também? Ela assentiu, olhando ao redor com nervosismo. Meu pai tem recursos. Se ele descobriu sobre você, o que ele faria? Bianca mordeu o lábio. Eu não sei, mas ele é poderoso, Felipe. Muito poderoso. Quem é seu pai, Bianca? Ela hesitou, e Felipe viu o momento exato em que ela decidiu contar a verdade. Marcelo Tavares. Do Grupo Tavares. Felipe ficou em silêncio. O nome não era desconhecido. Grupo Tavares era uma das maiores construtoras do país. Prédios, shoppings, empreendimentos milionários. O tipo de empresa que aparecia em revistas de negócios e jornais econômicos. Você é a filha do Marcelo Tavares, Felipe repetiu, processando a informação. Sou. E você não me contou. Eu queria que você me conhecesse primeiro, ela disse, a voz desesperada. Sem o peso do sobrenome, sem as expectativas, sem as pessoas me olhando como se eu fosse uma conta bancária. Felipe passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Bianca, isso muda tudo. Muda? Por quê? Porque eu sou um mecânico. Eu mal consigo pagar as contas. Tenho dívidas do tratamento da minha esposa que vou levar anos para quitar. E você é a herdeira de um império. E daí? Ela disse, a voz subindo. Você acha que isso importa para mim? Importa para o seu pai. E vai importar para o resto do mundo. Eu não me importo com o mundo, Bianca disse, lágrimas começando a cair. Eu me importo com você. Felipe sentiu o peito apertar. Ele queria acreditar que poderia funcionar, que amor era suficiente. Mas ele tinha Maria para pensar. Tinha uma vida construída com trabalho duro e dignidade. E a sombra de um homem como Marcelo Tavares era longa e escura. Eu também me importo com você, Felipe disse finalmente. Mas isso vai ficar complicado. Eu sei, Bianca sussurrou. Mas vale a pena. Felipe a puxou para perto, descansando o queixo no topo da cabeça dela. Então a gente enfrenta. Juntos. Juntos, ela repetiu. Mas naquele momento, nenhum dos dois sabia o quão complicado as coisas realmente iriam ficar. Porque na torre de vidro do centro de São Paulo, Marcelo Tavares acabara de receber um relatório de seu investigador particular. E o que ele viu não o agradou nem um pouco. Na foto anexada ao relatório, sua filha estava sorrindo. Sorrindo de um jeito que ele não via desde antes do acidente. E ao lado dela estava um homem comum, mãos manchadas de graxa, sem fortuna, sem nome. Marcelo Tavares pegou o telefone e fez uma ligação. Eu preciso que você investigue alguém para mim, ele disse, a voz gelada. Felipe Silveira, eu quero saber tudo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Felipe e Bianca caminhavam pelo parque, dedos entrelaçados, inconscientes da tempestade que estava se formando no horizonte. O convite chegou numa segunda-feira. Um envelope creme, papel caro, entregue por um mensageiro de terno na porta da oficina.
Felipe limpou as mãos antes de abrir, deixando manchas de graxa no pano vermelho que sempre carregava no bolso. Dentro, um cartão com letras em relevo dourado. Marcelo Tavares solicita sua presença para uma conversa. Hoje, 18 horas. Edifício Tavares Tower, Quarazzi, segundo andar. Não era um convite. Era uma convocação. Felipe olhou para o relógio. 14h37. Tinha menos de 4 horas para se preparar para algo que sabia que não seria agradável. Ele ligou para Bianca. Seu pai me chamou. Ele disse sem rodeios. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz dela tensa. Quando? Hoje. Daqui a algumas horas. Felipe, não vá. Por favor. Ele vai tentar te assustar, te comprar, te destruir. Eu preciso ir, Bianca. Se eu fugir agora, ele vai achar que tem poder sobre mim. Ele tem poder, ela disse, e havia medo real na voz. Mais do que você imagina. Então eu preciso olhar nos olhos dele e mostrar que isso não importa. Bianca soltou um suspiro trêmulo. Eu vou com você. Não, isso é entre mim e ele. Felipe, eu te amo, ele disse, e era a primeira vez que dizia em voz alta. Mas eu preciso fazer isso sozinho, para provar para ele, para você e para mim mesmo que eu sou forte o suficiente para ficar ao seu lado. Houve outro silêncio. Então baixinho. Eu também te amo. E é por isso que estou com medo. Às 17h45, Felipe estava no elevador da Tavares Tower, vestindo a mesma camisa social do primeiro encontro, agora lavada e passada com mais cuidado. O elevador era todo espelhado, e ele evitou o próprio reflexo. Não queria ver o nervosismo estampado no rosto. O 42º andar era silencioso, luxuoso de um jeito intimidador. Piso de mármore, obras de arte nas paredes, vista panorâmica de São Paulo através de janelas do chão ao teto. Uma secretária de tailleur cinza o guiou por um corredor até uma porta de mogno. O senhor Tavares o aguarda, ela disse abrindo a porta. O escritório era enorme. A mesa, uma peça maciça de madeira escura, dominava o centro da sala. Atrás dela, Marcelo Tavares. Ele tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno que provavelmente custava mais do que Felipe ganhava em 6 meses. Os olhos eram duros, calculistas, e naquele momento, fixos em Felipe com a intensidade de um predador avaliando a presa. Felipe Silveira, Marcelo disse, a voz grave, sem se levantar. Sente-se. Felipe sentou na cadeira indicada, recusando-se a demonstrar o quanto aquele ambiente o intimidava. Marcelo pegou uma pasta e a abriu sobre a mesa. Eu fiz minha lição de casa sobre você. Bastante completa, devo dizer. Felipe não respondeu. Esperou. 34 anos, viúvo, um pai solteiro com uma filha de 8 anos, dono de uma oficina mecânica em dificuldades financeiras. Dívidas de aproximadamente R$120 mil, contraídas para o tratamento oncológico da falecida esposa. Marcelo ergueu os olhos. 3 parcelas atrasadas no financiamento do imóvel onde mora. Crédito comprometido. Perspectivas financeiras. Limitadas. Cada palavra era uma facada calculada. Eu sei minha situação, Felipe disse calmamente. Sabe, ótimo. Então você também sabe que não tem nada a oferecer à minha filha. Eu tenho respeito, tenho honestidade e tenho amor. Marcelo soltou uma risada curta e amarga. Amor. Que palavra romântica. Ele se inclinou para a frente. Amor não paga contas, Sr. Silveira. Amor não garante segurança. E amor certamente não compensa a diferença abissal entre o que você é e o que minha filha merece. Com todo respeito, Felipe disse, sentindo a raiva subir, mas mantendo a voz firme. Quem decide o que ela merece é ela mesma, não o senhor. Os olhos de Marcelo se estreitaram perigosamente. Minha filha passou por um trauma que você não pode começar a compreender. Ela está vulnerável, fragilizada, e você está se aproveitando disso. Eu não estou me aproveitando de nada, Felipe retrucou. Eu estou oferecendo o que ela pediu, companhia, respeito.
Alguém que a veja como pessoa, não como projeto de caridade. Nobre, Marcelo disse com sarcasmo. Mas ingênuo. Você realmente acha que pode dar a ela o tipo de vida que ela está acostumada? Tratamentos médicos de primeira linha, fisioterapia especializada, acessibilidade completa? Ou ela vai ter que subir escadas quebradas na sua casa humilde? Felipe cerrou os punhos sob a mesa. Minha casa não é um palácio, mas é cheia de amor. E Bianca nunca reclamou. Porque ela está vivendo uma fantasia, Marcelo disse, levantando-se e caminhando até a janela. Uma fuga da realidade. Mas fantasias acabam, Sr. Silveira. E quando acabarem, você vai estar ali com suas mãos sujas de graxa e seus bolsos vazios, incapaz de dar a ela o que ela realmente precisa. Eu posso dar a ela felicidade. Marcelo virou-se bruscamente. Felicidade não é suficiente quando você precisa de uma cirurgia de emergência e não tem plano de saúde adequado. Felicidade não é suficiente quando sua filha precisa de escola particular e você mal consegue pagar a pública. Felipe se levantou, encarando o homem. O senhor está tentando me comprar ou me ameaçar? Marcelo sorriu, mas era um sorriso frio. Estou oferecendo uma solução civilizada. Ele voltou à mesa, pegou um envelope e o estendeu. 200 mil reais. Suficiente para quitar suas dívidas, dar estabilidade para sua filha e recomeçar em outra cidade se desejar. E Felipe olhou para o envelope como se fosse veneno. Em troca de quê? De você desaparecer da vida da minha filha, hoje, agora, sem explicações, sem despedidas dramáticas. Você simplesmente sai da vida dela e deixa que ela se recupere dessa distração. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Felipe olhou para o envelope, depois para Marcelo. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Marcelo franziu a testa. Não. Não. Felipe repetiu. Eu não vou vender meu amor. Não vou trair a confiança dela. E não vou deixar que o senhor decida o que é melhor para ela. A expressão de Marcelo escureceu. Você está cometendo um erro. Talvez, mas é meu erro para cometer. Marcelo voltou a se sentar, o rosto uma máscara de calma perigosa. Muito bem, então vamos fazer do jeito difícil. Ele pegou o telefone. Renata, pode chamar o Dr. Carvalho. Um homem entrou, magro, de óculos, carregando outra pasta. Ele a abriu e distribuiu papéis sobre a mesa. Dr. Carvalho é meu advogado, Marcelo explicou. Ele tem aqui alguns documentos interessantes. Infrações trabalhistas na sua oficina, 3 ao todo. Irregularidades no alvará de funcionamento. E uma denúncia anônima sobre descarte inadequado de óleo usado. Felipe sentiu o estômago afundar. Nenhuma dessas infrações é grave, Marcelo continuou. Isoladamente. Mas juntas, em mãos certas, podem resultar no fechamento do seu estabelecimento. Multas pesadas. Até processos criminais, se alguém se esforçar o suficiente. Isso é chantagem, Felipe disse, a voz tremendo de raiva. Isso é proteção, Marcelo corrigiu. Estou protegendo minha filha de alguém que, claramente, não tem condições de estar ao lado dela. Felipe olhou para os papéis, depois para Marcelo. Faça o que quiser. Eu não vou abandoná-la. Marcelo estudou-o por um longo momento. Então, com um gesto, dispensou o advogado. Quando ficaram sozinhos, ele se inclinou sobre a mesa. Você a ama mesmo, ele disse. E havia uma nota de surpresa na voz. Com tudo que eu tenho. Então prove, Marcelo disse. Se você realmente a ama, vai perceber que ficar com ela só vai destruir a vida dela. Você vai arrastar minha filha para baixo, Sr. Silveira. Para um mundo de dificuldades, limitações e vergonha. É isso que você quer para ela? Felipe sentiu algo quebrar dentro dele. Não era medo. Era dúvida. A dúvida insidiosa que já estava plantada lá, crescendo nas noites em que ele olhava para as contas atrasadas e se perguntava se era justo envolver Bianca naquela luta. Eu vou dar um jeito, Felipe disse, mas a voz saiu menos convicta. Vai? Marcelo perguntou, quase gentil agora. Como? Trabalhando dobrado? Pegando mais empréstimos?
E quando Maria ficar doente, quando Bianca precisar de um tratamento que você não pode pagar, o que você vai fazer? Amor não cura nada, Sr. Silveira. Apenas torna o sofrimento mais doloroso. Felipe não respondeu. Não confiava na própria voz. Marcelo se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a. Pense no que eu disse. E se realmente ama minha filha, vai fazer a coisa certa. Felipe saiu daquele escritório como um homem ferido. No elevador sozinho, encostou a cabeça no espelho frio e fechou os olhos. Nos dias seguintes, Felipe tentou agir como se nada tivesse mudado. Mas Bianca percebeu. Claro que percebeu. Você está diferente, ela disse numa tarde quando se encontraram no parque. O que meu pai te disse? Nada que eu já não soubesse. Felipe mentiu. Felipe, olha para mim. Ele olhou e viu nos olhos dela medo, amor e compreensão demais. Ele tentou te comprar? Felipe hesitou. Depois assentiu. E você recusou? Recusei. Então por que você está tão distante? Porque eu estou com medo de que ele esteja certo. Felipe queria gritar. Porque eu olho para você e vejo tudo que eu não posso te dar. Porque eu te amo tanto que está me matando imaginar que talvez amar não seja suficiente. Mas o que ele disse foi: estou só cansado. Bianca não acreditou. Ele viu na forma como os ombros dela caíram, como os olhos dela se encheram de mágoa. Mas ela não pressionou. Uma semana depois, o golpe veio. Felipe chegou na oficina e encontrou um papel colado na porta. Lacre da prefeitura. Interdição temporária. As infrações que Marcelo tinha mencionado tinham sido formalizadas. Ele tinha 48 horas para resolver, ou a oficina seria fechada permanentemente. Felipe leu o papel 3 vezes, as mãos tremendo. Depois entrou, sentou-se no chão frio e cercado de ferramentas e colocou a cabeça entre as mãos. Ele tinha 2 opções: lutar contra isso, gastar dinheiro que não tinha em advogados e processos, ou aceitar que ele tinha perdido. Seu telefone tocou. Era Bianca. Oi! Ele atendeu, tentando soar normal. Meu pai fechou sua oficina, não foi? Ela perguntou, a voz quebrada. Eu acabei de descobrir. Felipe, eu sinto tanto. Não é culpa sua. É sim. Ele está fazendo isso por minha causa, para nos separar. Felipe fechou os olhos. Bianca, eu vou falar com ele. Vou fazê-lo reverter isso. Não. Como não? Ele não pode fazer isso com você. Bianca, para. Felipe respirou fundo. Talvez ele esteja certo. Silêncio do outro lado. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz pequena. Eu não consigo te dar o que você merece. Não consigo te proteger. Mal consigo proteger a mim mesmo. Eu não preciso que você me proteja. Eu preciso que você fique comigo. E se isso só piorar as coisas? E se eu só estiver te arrastando para baixo? Você não está. Eu estou, Bianca. Felipe explodiu, a frustração finalmente transbordando. Olha para mim! Eu mal consigo manter uma oficina aberta, como eu vou cuidar de você? Como eu vou cuidar da Maria e de você ao mesmo tempo? Eu não preciso que você cuide de mim, ela disse, a voz subindo. Eu preciso que você me ame. E eu amo. É por isso que eu estou pensando se não seria melhor eu sair da sua vida antes de destruí-la completamente. O silêncio que se seguiu foi devastador. Então é isso? Bianca finalmente disse, a voz tremendo. Você vai desistir? Assim? Eu não estou desistindo. Estou sendo realista. Você está sendo covarde, ela cuspiu, e a palavra cortou como navalha. Talvez. Mas pelo menos você vai estar segura. Eu não quero estar segura. Eu quero estar com você. Bianca, não me diga mais nada. Se você quer desistir, desiste. Mas não coloque isso em mim. Não finja que está fazendo isso por mim. Ela desligou. Felipe ficou parado, segurando o telefone, sentindo como se tivesse acabado de cortar o próprio coração. Nos dias seguintes, ele não atendeu às ligações dela. Respondeu com mensagens curtas e evasivas, até que parou de responder completamente. Bianca tentou ir até a oficina, mas ele não estava lá.
Tentou ir até a casa dele, mas a vizinha disse que ele tinha viajado com a filha. Desesperada, ela deixou mensagem atrás de mensagem. Algumas raivosas, outras suplicantes. Todas sem resposta. Felipe, por favor, fala comigo. Eu não acredito que você está fazendo isso. Nós podemos resolver juntos, por favor. Eu preciso de você. Me liga. Por favor, só me liga. Nada. Foi numa quinta-feira, 3 semanas após a última conversa, que tudo desmoronou. Bianca tinha passado a noite sem dormir, olhando para o celular, esperando por uma mensagem que nunca chegava. Pela manhã, ela acordou com uma determinação sombria. Ela pegou as chaves da van adaptada, coisa que raramente fazia, e dirigiu. Dirigiu sem destino, tentando acalmar a tempestade na cabeça. As ruas de São Paulo desfilavam pela janela, borradas pelas lágrimas que ela se recusava a derramar. E sem perceber, ela se viu na estrada que levava à represa de Guarapiranga. O mesmo caminho que tinha percorrido na noite do acidente. O céu estava carregado, nuvens escuras prometendo tempestade. O vento soprava forte, fazendo as árvores dançarem violentamente. Bianca parou num mirante abandonado perto da água e saiu da van. A transferência da van para a cadeira foi automática, mecânica. Ela rolou até a beira do mirante, olhando para a água escura lá embaixo. Foi ali que a tempestade chegou. Não só a do céu, mas a dela. As lágrimas finalmente vieram, violentas, incontroláveis. Ela gritou para o vento, para o céu, para a dor que a consumia. Por quê? Ela gritou. Porque tudo que eu amo vai embora. A chuva começou, grossa e fria, encharcando-a em segundos. Mas Bianca não se moveu. Ficou ali, deixando a tempestade sugar toda a dor, toda a raiva, toda a tristeza. E foi naquele momento, no olho da tempestade, que ela ouviu. Bianca! Ela virou a cabeça desorientada. Através da cortina de chuva, viu uma figura correndo em direção a ela. Felipe. Ele estava encharcado, o cabelo colado na testa, a camisa transparente de tão molhada. Corria como se sua vida dependesse disso. Felipe? Ela sussurrou, achando que estava alucinando. Ele alcançou-a, caindo de joelhos na frente da cadeira, ofegante, desesperado. Eu te procurei por toda a cidade, ele disse entre respirações pesadas. A doutora Camila me ligou. Disse que você tinha saído sozinha e ela estava preocupada. Eu sabia que você viria aqui. Como você sabia? Bianca perguntou, a voz quebrada. Porque eu te conheço. Porque quando você está com dor, você volta ao lugar onde tudo começou. Você me deixou, ela acusou, as lágrimas se misturando com a chuva. Você simplesmente foi embora. Eu sei. E foi o maior erro da minha vida. Então por quê? Felipe segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Porque eu tive medo. Medo de não ser suficiente. Medo de te decepcionar. Medo de que seu pai estivesse certo e eu fosse te destruir. Você não teria me destruído, Bianca soluçou. Mas me abandonar destruiu. Eu sei. E eu sinto tanto. Ele puxou-a para um abraço desesperado, apertando-a contra o peito. Eu sou um idiota, um covarde. E você estava certa. Eu estava sendo egoísta, fingindo que estava te protegendo quando na verdade estava só me protegendo da possibilidade de falhar. Bianca afundou nele, chorando contra o ombro dele. Eu pensei que você não me amava mais. Eu te amo, Felipe disse com convicção absoluta. Eu te amo mais do que tenho medo, mais do que tenho orgulho, mais do que qualquer coisa nesse mundo. E eu fui um idiota por deixar que teu pai, que minhas inseguranças, que qualquer coisa me afastasse de você. Ele se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho poder. Eu não tenho nada além de mãos calejadas e uma oficina que mal funciona. Mas eu tenho amor. E eu tenho determinação. E eu prometo, Bianca Tavares,
que vou passar o resto da minha vida provando que você não errou ao escolher ficar comigo. Bianca segurou o rosto dele, a chuva escorrendo entre os dedos. Você é suficiente, Felipe. Você sempre foi. Eu sei disso agora. E eu nunca mais vou esquecer. Eles se beijaram ali, no meio da tempestade, na beira da represa, onde o mundo tinha desmoronado e onde agora estava sendo reconstruído. Era um beijo molhado, desesperado, cheio de promessas e perdão. Quando se separaram, Felipe descansou a testa contra a dela. Vamos para casa? Vamos, ela sussurrou. Mas juntos, sempre juntos. Sempre. Ele ajudou-a de volta para a van, depois dobrou a cadeira e a colocou atrás. Bianca dirigiu, Felipe ao lado, as mãos entrelaçadas entre os dois assentos. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da van havia paz, porque às vezes você precisa estar no meio da tempestade para perceber que a única coisa que importa é quem está ao seu lado quando o céu desaba. E eles tinham um ao outro. Finalmente, completamente, sem medo. 3 dias depois da tempestade, Felipe estava parado na frente do espelho do banheiro, ajeitando a gravata pela 5ª vez. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de determinação. Maria apareceu na porta, vestida com seu melhor vestido, aquele florido que ela guardava para ocasiões especiais. Pai, você vai falar com o pai da Bianca de novo? Felipe virou-se e sorriu para a filha. Vou, querida. E vai ser diferente dessa vez? Vai, porque dessa vez eu não vou pedir permissão. Vou apenas avisá-lo. Maria correu e abraçou as pernas do pai. Eu gosto da Bianca. Ela é legal, e ela faz você sorrir de novo. Felipe se agachou, ficando na altura dos olhos da filha. Você sabe que se eu casar com ela, as coisas vão mudar, né? Eu sei, Maria disse, séria para a idade. Mas vai ser uma mudança boa. A mamãe ia gostar dela. A garganta de Felipe apertou. Você acha? Maria assentiu com convicção. A mamãe sempre dizia que você merecia ser feliz. E você é feliz com a Bianca. E você? Você é feliz com ela? Maria sorriu. Aquele sorriso sem dentes da frente que derretia o coração de Felipe. Muito. Ela desenha comigo e não finge que gosta. Ela gosta de verdade. Felipe abraçou a filha com força. Obrigado, pequena, por me dar permissão. Você não precisa de permissão, pai. Você precisa de coragem, e você é o homem mais corajoso que eu conheço. 2 horas depois, Felipe estava novamente no 42º andar da Tavares Tower. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Bianca estava ao seu lado, os dedos entrelaçados com os dele. Você não precisa fazer isso, ela sussurrou enquanto esperavam. Eu preciso, não por ele, por nós, para começar do jeito certo. A secretária os conduziu ao escritório. Marcelo Tavares estava exatamente como da última vez, sentado atrás da mesa imponente, uma expressão de tédio calculado no rosto. Bianca, ele disse sem olhar para Felipe, você não deveria estar aqui. Eu vou ficar, ela respondeu firme. O que ele tem a dizer é para mim também. Marcelo finalmente olhou para Felipe. Pensei que tivéssemos encerrado nossa conversa. O senhor encerrou. Eu não, Felipe disse dando um passo à frente. E eu vim aqui dizer algumas coisas que deveria ter dito da primeira vez. Marcelo se recostou na cadeira fazendo um gesto de tédio. Estou ouvindo. Felipe respirou fundo. O senhor está certo sobre muitas coisas. Eu sou pobre, eu tenho dívidas. Eu trabalho com as mãos e chego em casa sujo de graxa. Minha casa é pequena, meu carro é velho e minha conta bancária nunca tem mais de 3 dígitos. Bianca apertou a mão dele, mas Felipe continuou. Mas o senhor está errado sobre uma coisa muito importante. O senhor acha que isso me torna inadequado, que isso significa que eu não posso cuidar da sua filha, que eu vou arrastá-la para baixo, que eu não sou suficiente. Felipe se inclinou sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos de Marcelo. Mas dignidade não se mede em conta bancária, caráter não se compra em loja de grife,
E amor não precisa de dinheiro para ser real. Marcelo começou a falar, mas Felipe ergueu a mão. Ainda não terminei. Eu vim aqui pedir sua filha em casamento. Não pedir sua permissão, porque, com todo respeito, a decisão é dela, não sua. Mas pedir sua bênção, porque apesar de tudo, apesar das ameaças, das intimidações, do desprezo, eu sei que você ama sua filha. E eu sei que no fundo, muito no fundo, você só quer que ela seja feliz. O escritório ficou em silêncio. Marcelo estudou Felipe por um longo momento, o rosto ilegível. Você terminou? Ele finalmente perguntou. Terminei. Marcelo se levantou, caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. A cidade se estendia lá embaixo, infinita e indiferente. Quando Bianca sofreu o acidente, ele começou, a voz mais baixa. Eu fiz uma promessa. Prometi que nunca mais deixaria nada de ruim acontecer com ela. Que eu controlaria cada aspecto da vida dela para garantir que ela estivesse segura, protegida. Ele se virou, e pela primeira vez, Felipe viu algo diferente nos olhos dele. Não raiva ou desprezo. Cansaço. Medo. Mas o que eu não percebi é que ao tentar protegê-la, eu a estava prendendo. Eu a transformei numa prisioneira da minha própria culpa. Bianca se levantou, a voz trêmula. Pai. Marcelo ergueu a mão. Me deixa terminar. Ele olhou para a filha, os olhos brilhando. Você estava fugindo de mim naquela noite. Fugindo de um noivado que eu forcei. De uma vida que eu planejei sem te perguntar o que você queria. E por causa disso, você quase morreu. Não foi sua culpa, Bianca disse, lágrimas escorrendo. Foi. E eu passei 4 anos tentando compensar isso controlando você ainda mais. Mas eu estava errado. Ele caminhou até ela, devagar, e pela primeira vez desde o acidente, tocou o rosto da filha com ternura. Você não precisa da minha proteção. Você precisa da minha confiança. Bianca soluçou, cobrindo a mão do pai com a sua. Eu preciso do meu pai de volta, não do meu carcereiro. Marcelo fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, virou-se para Felipe. Você realmente a ama? Mais do que a minha própria vida, Felipe respondeu sem hesitar. E você vai tratá-la como igual? Não como alguém frágil, mas como parceira? Sempre. Marcelo assentiu devagar. Então, surpreendentemente, estendeu a mão. Então você tem minha bênção. Cuide dela, não porque ela precisa, mas porque ela merece. Felipe apertou a mão dele, firme. Pode deixar. Bianca se lançou nos braços do pai, chorando. Marcelo a segurou, finalmente deixando as próprias lágrimas caírem. Desculpa, minha filha. Por tudo. Eu te perdoo, pai. Eu sempre vou te perdoar. Quando saíram do escritório, mãos dadas, Felipe sentiu como se um peso de toneladas tivesse saído dos ombros. Não porque tinha a aprovação de Marcelo, mas porque finalmente, depois de tanto tempo, eles podiam começar sem sombras do passado pairando sobre eles. No elevador, Bianca olhou para ele. Você foi incrível ali dentro. Felipe sorriu. Eu apenas disse a verdade. Eu sei. É por isso que foi incrível. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Felipe parou e virou-se para ela. Ali mesmo, no meio do saguão de mármore, na frente de executivos apressados e seguranças de terno, ele se ajoelhou. Felipe, o que você... Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era veludo vermelho nem tinha marca famosa. Era uma caixinha simples de madeira que ele mesmo tinha lixado e envernizado na oficina. Bianca Tavares, ele disse, a voz firme mas emocionada. Eu não tenho muito para oferecer. Não tenho mansão, carro importado ou conta bancária poupuda. Mas eu tenho 2 mãos que vão trabalhar todos os dias para te fazer feliz. Eu tenho um coração que bate só por você. E eu tenho uma filha que já te ama como mãe. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel simples de prata com uma pequena pedra azul. Não é diamante, ele admitiu. É água marinha, da cor dos seus olhos. Mandei fazer sob medida com o pouco dinheiro que eu tinha guardado. Bianca estava chorando, as mãos cobrindo a boca. Casa comigo?
Felipe perguntou. Não porque eu sou perfeito ou porque posso te dar tudo, mas porque eu te amo e quero passar o resto da vida provando isso todos os dias. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Felipe colocou o anel no dedo dela e quando se levantou, ela o puxou para um beijo. Ao redor deles, algumas pessoas pararam para aplaudir. Outras tiraram fotos, mas eles não se importaram. O mundo tinha encolhido até caber apenas nos dois. As semanas seguintes foram um turbilhão. Não havia tempo nem dinheiro para um casamento extravagante, e eles não queriam isso de qualquer forma. O que eles queriam era simples, verdadeiro, cercado pelas pessoas que realmente importavam. A oficina tinha reaberto. Marcelo tinha garantido pessoalmente que todas as infrações fossem resolvidas e ainda tinha enviado alguns contratos de manutenção da frota da empresa para dar um respiro financeiro a Felipe. Não era caridade, Marcelo fez questão de frisar. Era reconhecimento de um bom trabalho. A doutora Camila, a fisioterapeuta de Bianca, tinha se tornado uma amiga próxima e tinha um segredo. Nos últimos 3 meses, ela e Bianca tinham trabalhado em algo especial, escondido até de Felipe. Bianca estava treinando para caminhar. Não seria muito, não seria longe, mas seria suficiente para algo que ela sonhava desde que tinha aceitado o pedido. O dia do casamento amanheceu ensolarado, o tipo de dia que São Paulo raramente oferece. A oficina tinha sido transformada. As ferramentas foram guardadas, o chão lavado até brilhar. Luzes de LED foram penduradas do teto, criando um dossel de estrelas. Flores simples, mas bonitas, margaridas e girassóis, decoravam cada canto. Havia cadeiras dobráveis para os convidados, colegas mecânicos de Felipe, amigos do bairro, alguns funcionários da Tavares que tinham se afeiçoado a Bianca, professores de Maria. Não mais que 50 pessoas, mas cada uma ali por amor genuíno. Na frente, sob um arco improvisado decorado com tecido branco e flores, estava Felipe. Ele usava um terno simples, mas bem ajustado, gravata azul combinando com os olhos de Bianca. Ao lado dele, o celebrante, um amigo de longa data da família. A música começou. Não era uma marcha nupcial clássica, mas uma versão suave de Shallow, tocada por um violonista local que Felipe tinha contratado. E então, Bianca apareceu. Ela estava radiante. O vestido era simples, rendado, sem cauda ou complicações, perfeito para ela. O cabelo solto em ondas, uma pequena tiara de flores, e ela estava na cadeira de rodas, sendo empurrada por seu pai. Marcelo tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. Quando chegou ao altar, ele se inclinou, beijou a testa da filha e sussurrou algo que só ela ouviu. Depois, apertou a mão de Felipe. Cuida dela. Sempre. O celebrante começou a cerimônia. Palavras bonitas sobre amor, compromisso, parceria. Mas Felipe mal ouvia. Só conseguia olhar para Bianca, para o jeito como ela o olhava de volta, como se ele fosse a coisa mais importante do universo. Chegou a hora dos votos. Felipe pegou as mãos dela, tremendo um pouco. Bianca, eu não sou bom com palavras bonitas, não sou poeta, mas eu sei o que sinto. Desde o dia em que sentei na mesa errada e encontrei você, minha vida ficou certa. Você me ensinou que força não é não cair, é levantar toda vez que cai. Você me mostrou que amor não é sobre perfeição, é sobre aceitar as imperfeições e amá-las também. Ele respirou fundo. Eu prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu apoio. Prometo nunca te ver como menos por causa da cadeira, mas também nunca te tratar como se você fosse feita de vidro. Você é forte, Bianca, e eu prometo nunca esquecer disso. Bianca estava chorando abertamente agora. Ela limpou as lágrimas e sorriu. Felipe, você diz que não é bom com palavras, mas você me deu as palavras mais bonitas que eu já ouvi. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido no acidente. A sensação de ser vista como pessoa inteira, não como alguém quebrada.
Sua voz falhou, mas ela continuou. Você me ensinou que sentar numa cadeira de rodas não significa que minha vida parou. Significa apenas que eu vejo o mundo de um ângulo diferente. E desse ângulo, você é a coisa mais linda que eu já vi. Ela apertou as mãos dele. Eu prometo te amar com tudo que eu sou. Prometo ser parceira de Maria, não substituir sua mãe, mas adicionar mais amor à vida dela. Prometo lutar ao seu lado, não atrás de você. E prometo que todos os dias vou escolher você. De novo e de novo. Agora as alianças, o celebrante disse. Maria, que tinha o importante trabalho de levar as alianças, caminhou solenemente até eles. Estava levando a tarefa muito a sério, a língua presa entre os dentes em concentração. Felipe e Bianca trocaram as alianças, simples aros de prata que combinavam com o anel de noivado. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Felipe se inclinou, tomando o rosto de Bianca nas mãos, e a beijou com tanta ternura que até os mecânicos durões no fundo limparam os olhos. Os aplausos explodiram. Música começou. E então, Bianca fez algo que ninguém esperava. Ela olhou para a doutora Camila, que estava na primeira fila. Camila assentiu, olhos brilhando, e trouxe algo que estava escondido atrás dela. Um andador. O silêncio caiu sobre a oficina. Felipe olhou para Bianca confuso. O que... Eu tenho uma surpresa, ela disse, a voz tremendo de emoção e nervosismo. Eu queria guardar para esse momento. Com a ajuda de Camila e de Felipe, Bianca se levantou da cadeira. Seus pés tocaram o chão, pernas tremendo com o esforço. Ela segurou o andador, os braços tensos. Bianca! Felipe sussurrou maravilhado. E então, devagar, cuidadosamente, ela deu um passo. As pernas tremiam violentamente, todo o corpo tenso com o esforço. Mas ela deu outro passo, e outro. Não era muito. Não era longe. Apenas 5 passos do altar até onde Maria estava parada, boca aberta em choque. Mas para Bianca, eram 5 quilômetros. Eram 4 anos de fisioterapia, dor, determinação. Eram todas as vezes que ela tinha chorado sozinha no quarto. Todas as vezes que tinha querido desistir, mas não desistiu. Quando ela chegou em Maria, se apoiando no andador, ela olhou para a menina. Oi, querida. Maria explodiu em lágrimas e abraçou as pernas de Bianca. Você está andando, você está andando. Um pouquinho, Bianca disse também chorando. E sabe por quê? Maria balançou a cabeça. Porque eu queria caminhar até você. Porque você é minha família agora. E eu queria que você visse que quando a gente ama alguém de verdade, a gente é capaz de fazer coisas impossíveis. A oficina explodiu em aplausos e lágrimas. Felipe estava imóvel, em choque, mãos sobre a boca, lágrimas escorrendo livremente. Bianca virou-se para ele, ainda apoiada no andador. Vem cá, marido. Felipe correu até ela, segurando-a com cuidado, como se ela fosse preciosa demais para esse mundo. Você andou. Eu andei. Ela confirmou, sorrindo através das lágrimas. Não muito, não longe, mas para você? Eu andaria até o fim do mundo. Eles se beijaram de novo, cercados por aplausos, lágrimas e amor. Tanto amor que parecia impossível aquele espaço pequeno comportar tudo. A festa foi simples. Churrasquinho no quintal da oficina, cerveja gelada, refrigerante para as crianças. Bolo de 3 andares que a vizinha tinha feito, simples mas delicioso. Música de um sistema de som emprestado, tocando de tudo, de samba a rock. Marcelo Tavares, num momento que surpreendeu a todos, tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa e ajudou a servir a comida. Conversou com os mecânicos, riu das piadas e, pela primeira vez em anos, pareceu realmente humano. Quando a noite caiu e as luzes da oficina brilharam como vagalumes, Felipe e Bianca se sentaram num canto, observando tudo. Maria estava correndo com outras crianças, rindo alto. Marcelo estava conversando animadamente com um dos amigos de Felipe sobre carros antigos. É perfeito, Bianca disse,
descansando a cabeça no ombro de Felipe. É simples, Felipe corrigiu. Por isso é perfeito. No dia seguinte, eles viajaram. Não para a lua de mel Karen Resort, mas para algo que significava muito mais. Eles foram para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Um bangalô simples com rampa de acesso, a poucos metros da praia. Maria foi junto, porque ela fazia parte deles agora, e seria estranho deixá-la para trás. Na primeira manhã, Felipe acordou com o som das ondas. Bianca já estava acordada, sentada na varanda, observando o mar. Ele se sentou ao lado dela. Bom dia, esposa. Ela sorriu. Bom dia, marido. Ainda soa estranho. Estranho bom. Muito bom. Eles tomaram café da manhã juntos, os três. Panquecas que Felipe fez e que ficaram um pouco queimadas, mas que Maria declarou as melhores do mundo. Depois, desceram para a praia. A cadeira de rodas não funcionava bem na areia, mas Felipe tinha se preparado. Ele tinha alugado uma cadeira especial, com rodas largas próprias para terreno irregular. Mesmo assim, era difícil. Espera, ele disse. E num movimento fluido pegou Bianca no colo. Felipe, ela protestou rindo. Você vai se machucar. Eu sou mais forte do que pareço. Ele a carregou até onde a areia era mais firme, perto da água. Lá, ele a colocou delicadamente de pé, segurando-a firme. Maria correu até eles, os pés descalços afundando na areia molhada. Pai, olha! As ondas! Eu estou vendo, pequena. Bianca segurou Felipe com força, os pés dela afundando levemente na areia. A água fria lambeu seus tornozelos, e ela soltou um grito de surpresa e alegria. Está frio? Está, Felipe concordou, segurando-a firme. Mas está bom. Ela se virou para ele, os olhos brilhando sob o sol da manhã. Eu não sentia areia nos pés há 4 anos. E como é? É como voltar para casa. Eles ficaram ali, os três, com os pés na água, o sol nascendo sobre o mar. Maria construía castelos de areia. Felipe segurava Bianca, que por sua vez segurava a vida com ambas as mãos. Você se arrepende? Ela perguntou de repente. De quê? De mim, das complicações. Do meu pai, de tudo. Felipe a virou para que ela ficasse de frente para ele. Eu me arrependo de ter sentado na mesa errada naquele restaurante. Sim. Não. Nunca. Nem por um segundo. Ele beijou a testa dela. Porque sentar na mesa errada me trouxe a pessoa certa. Bianca sorriu. Aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Eu te amo, Felipe Silveira. Eu te amo, Bianca Silveira. O nome novo soou estranho e perfeito ao mesmo tempo. Eles passaram 3 dias ali. 3 dias de paz, de risadas, de família. Maria colecionou conchas. Felipe ensinou Bianca a fazer castelos de areia que não desmoronavam. Bianca tirou centenas de fotos, capturando cada momento como se fosse ouro líquido. Na última noite, depois que Maria adormeceu, Felipe e Bianca sentaram na varanda, dividindo uma garrafa de vinho barato e olhando as estrelas. Você acha que vai ser sempre assim? Bianca perguntou. Assim como? Bom, feliz, simples. Felipe pensou por um momento. Não. Vai ter dias difíceis, contas para pagar, problemas para resolver, discussões bobas sobre quem esqueceu de comprar leite. Que animador, ela disse com sarcasmo, mas estava sorrindo. Mas, Felipe continuou, pegando a mão dela, a gente vai enfrentar tudo isso junto, e no final de cada dia difícil, a gente ainda vai ter isso aqui. Você, eu, Maria. Amor de verdade. E isso torna tudo mais fácil. Bianca encostou a cabeça no ombro dele. Você sempre sabe o que dizer. Não sempre. Mas com você é mais fácil. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre sonhos, planos, medos. Sobre como a vida tinha uma forma engraçada de funcionar, levando você pelos caminhos mais tortos até o lugar onde sempre deveria estar. Meses depois, as coisas se acomodaram numa rotina confortável.
A oficina prosperava com os contratos que Marcelo tinha conseguido, e Felipe até tinha contratado um ajudante. Bianca tinha voltado a trabalhar, agora num escritório de advocacia que valorizava suas habilidades, não seu sobrenome. E Maria estava florescendo, com uma mãe nova que a amava sem tentar substituir a que tinha partido. Marcelo visitava com frequência, sempre trazendo presente para Maria e, surpreendentemente, desenvolvendo um respeito genuíno por Felipe. Eles nunca seriam amigos próximos, mas tinham encontrado um terreno comum: o amor por Bianca. Uma tarde, Felipe e Bianca estavam sentados na pequena sala da casa, Maria desenhando no chão. A TV estava ligada, mas ninguém prestava atenção. Era apenas ruído de fundo para a vida acontecendo. Eu estava pensando, Bianca disse de repente. Sempre perigoso, Felipe brincou. Ela deu um tapa leve no braço dele. Sério, eu estava pensando que talvez, se você quiser, a gente poderia expandir a família. Felipe congelou. Expandir? Um bebê, Felipe. Eu quero ter um bebê com você. Ele olhou para ela, surpresa e alegria lutando no rosto. Você tem certeza? Com a cadeira, os médicos disseram que seria difícil. Difícil, não impossível. E a doutora Camila disse que fisicamente eu posso. Vai ser complicado, mas... Ela pegou a mão dele. Eu quero. Quero uma parte de mim e uma parte de você nesse mundo. Felipe puxou-a para um abraço apertado. Então vamos tentar. Vamos criar uma família enorme e barulhenta e cheia de amor. Maria olhou para cima dos desenhos. Eu vou ter um irmãozinho? Talvez, Bianca disse sorrindo. Se der certo. Vai dar, Maria disse com a confiança absoluta das crianças. Porque vocês se amam, e o amor faz coisas impossíveis acontecerem. Felipe e Bianca se entreolharam e riram, porque a sabedoria vinha das fontes mais improváveis. 1 ano depois do casamento, em outro dia ensolarado que São Paulo raramente oferece, eles voltaram à praia de Ubatuba. Dessa vez, com novidades. Bianca estava grávida de 3 meses. Tinha sido difícil, complicado, cheio de idas e vindas ao médico. Mas tinha funcionado. Dentro dela, uma vida crescia. Uma vida que era metade dela, metade de Felipe, e totalmente amada. Eles caminharam, ele a carregando de novo até a areia firme, onde ela ficou de pé com o andador. Maria correu na frente, mais crescida agora, mais confiante. Lembra quando você me perguntou se eu me arrependia? Felipe disse, olhando para o horizonte. Lembro. Eu tenho uma resposta melhor agora. Ele se virou para ela. Eu não me arrependo de nada. Cada passo, cada erro, cada momento difícil, tudo me trouxe até aqui, até você, até nós. Bianca colocou a mão livre sobre a barriga ainda plana. Até nós, ela repetiu. E ali, com os pés na areia, o som das ondas como trilha sonora, a filha correndo à frente e um bebê a caminho, eles entenderam uma verdade simples. Às vezes, as melhores histórias começam com um erro. Sentar na mesa errada tinha sido o erro mais bonito de Felipe Silveira. Porque o levou à mesa certa, à vida certa, à mulher certa. E no fim, não importava onde você começava. Importava onde você escolhia ficar. E eles escolheram ficar juntos. Para sempre. Felipe e Bianca nos ensinam que sentar-se à mesa errada pode ser o maior acerto da nossa vida. O amor não precisa de endereços certos, sobrenomes importantes ou caminhos sem obstáculos. Ele precisa apenas de coragem para ficar, mesmo quando o mundo inteiro diz para ir embora. Seus passos nos lembram que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes que caímos. Que a dignidade não mora em contas bancárias, mas em corações que escolhem amar apesar de tudo. E que às vezes, os erros mais bonitos são aqueles que nunca corrigimos. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa acreditar de novo no amor verdadeiro e inscreva-se no Ecos do Coração para mais histórias que nos lembram. A vida pode ser difícil, mas o amor ainda vale cada batalha. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, o acaso não existe. Existem encontros que estavam esperando acontecer.